Bom dia, meus caros amigos, seguidores do ponto E, do ponto de equilíbrio. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm feito contato com a Uniliar, e você sabe, a Uniliar é um centro de excelência e alta performance humana. É a Universidade Livre Dr. Ademir Rodrigues. E ela que possibilita nós apresentarmos esse programa. A partir de hoje, nós vamos denominar essa nossa estadia aqui na internet, no Instagram, segunda e quintas-feiras, às 12 horas, de programa Ponto E, Estilo de Vida Equilibrado. Nós vamos contar coisas para vocês muito importantes, tá? Mas eu quero ir dando as boas-vindas para o pessoal que tá chegando aí. Isso. Pessoal que tá vindo. Final de semana, feriado antes da semana, feriado depois do final de semana. Complicado, hein? Tá complicado. O pessoal conseguiu fazer com que ninguém pensasse em trabalho. Mas tem que comer, minha gente. E aí, como é que faz? As pessoas ficaram com medo, fugiram. Os profissionais liberais, eu estou até com pena deles. Profissionais liberais. Supermercados não abertos, vendendo, cuidados. Salões de beleza, barbearia, essas coisas fechados. É esquisito, não é esquisito? Pois bem, nós não vamos falar de problemas, né? Vamos falar de possibilidades, de soluções. Então vamos lá. Independente do número de pessoas que nós tenhamos, já aqui nos dando o seu carinho, é o seguinte: eu sou o professor Ademir Rodrigues, sou terapeuta, sou escritor, sou autor de 5 livros, e esse último aqui é o ponto E. Esse ponto E é um método, é um sistema. Então, uma historinha rápida. Durante a minha vida toda, desde garoto, eu segui na área do esporte. Eu fui atleta de futebol profissional. Tive muitos problemas, tive fraturas de perna, fraturas de braço, cirurgias de joelho. E a partir daí eu quis ir para essa área e ajudar os atletas a minimizarem os seus problemas. Trabalhei durante 20, 30 anos na área do esporte, trabalhei no Brasil, trabalhei no exterior, trabalhei em clubes como Sociedade Esportiva Palmeiras, Internacional de Porto Alegre, prestei serviços a N clubes do Brasil. Chegou um momento em que eu senti necessidade de que aquilo que eu estava fazendo não estava sendo completo. Eu cuidava, eu promovia as recuperações rápidas. E aí foi quando eu estava fora do Brasil e eu conheci um profissional americano, Dr. Sears, onde ele falava sobre os efeitos bioquímicos e hormonais dos alimentos. Para mim, aquilo foi um divisor de águas. Fiquei apaixonado porque cada alimento, cada água que eu bebo dentro de mim provoca uma transmutação. Vira sangue, nutrientes bons ou ruins, dependente, é claro, da qualidade do que eu ingiro. Aí depois de um período, eu me deparei com outra estrutura que se chamava programação neurolinguística. É o poder da palavra no cérebro e qual tipo de emoção que provoca. E aí eu aí fiz uma especialização na bioquímica, na neurolinguística, eu comecei a perceber que cada palavra tem um significado, e o significado vira uma emoção, e essa emoção muda a química. Então, peraí, palavra, significado, emoção, muda a química e muda o meu estado, para bom ou para ruim. Peraí, alimentação,
muda a minha química, que muda meus hormônios, que muda meu estado para bom ou ruim. Então eu falei, não, peraí. Então quer dizer, eu posso recuperar uma pessoa doente ou prevenir a doença dela se eu usar o pensamento, as palavras e usar os alimentos, os derivados da energia, o sono, a luz. Posso. Mas ainda tinha uma coisa que não encaixava. E aí eu percebia que as pessoas sabiam que o alimento era bom, que tinha alimento bom, ruim, sabia que tinha palavras bonitas, tal, mas agrediam umas às outras, agrediam a si próprio. E aí, o que eu descobri? Aí eu descobri a neurociência. A neurociência que explicava como o cérebro funcionava. Mas a neurociência segue um caminho, o caminho da ciência. O cérebro faz isso, o cérebro faz aquilo. O cérebro compreende isso, o cérebro compreende aquilo. Quando eu penso, eu faço isso. Mas a neurociência foi ótimo. Fiz uma especialização em neurociência. E aí eu compreendia por que as pessoas, sabendo que tem coisas certas para fazerem, faziam coisas equivocadas. E aí foi a minha luta. Então eu juntei a neurociência do pensamento humano, juntei a bioquímica alimentar com a resposta hormonal e juntei a parte da palavra, da neurolinguística. Aí tem a parte do corpo, da fisiologia, do movimento. Isso eu sempre dominei. Era o meu carro-chefe. O exercício, o movimento, a postura, os olhos, a respiração, isso tudo eu sabia que ao fazer um movimento, um exercício, eu mudava a fisiologia do corpo todo. E isso também mudava a minha emoção, mudava os meus hormônios e mudava o meu estado, para bom ou para ruim. Então eu tinha o corpo dominando, os alimentos dominando, a comunicação da neurolinguística dominando, a neurociência do cérebro dominando, mas faltava um detalhe. E sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque o tema de hoje é autocura, curas impossíveis, curas improváveis. Eu posso me curar? Ou eu preciso ir no médico, preciso de alguma cura? Que cura tem? Tem cura física, cura mental, cura espiritual, cura alimentar, cura... Tem tudo isso. E a cereja do bolo, eu agreguei a esses conhecimentos quando eu descobri que nós temos uma central de comando, que é a nossa mente subconsciente. Essa daqui é a consciente, onde eu, para lembrar, eu vou falar com você, mas para lembrar, eu vou lá atrás, entro no subconsciente, onde está a minha memória, o meu arquivo. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, não está numa tela igual na televisão que eles leem. Não, está aqui. Eu apenas organizei o assunto e automaticamente, quando eu puxo um assunto, já vem um outro, porque eu domino. Porque eu transformei de uma leitura em um aprendizado sensorial. E aí eu descobri que eu tinha que mudar o desejo das pessoas lá no chip delas, no subconsciente. Porque no consciente elas aceitavam, compreendiam, entendiam, mas não mudavam. Quando eu falava para alguém, olha, o diabetes tem cura. A diabetes é controlar a glicose e a insulina. Ah, é? Ah, legal, eu vou fazer. Não, não vai fazer. Eu disse o que você tinha que fazer, mas eu não disse o que e como você deve fazer. Que é o protocolo, que é o programa que eu falei para vocês que nós colocamos aqui no ponto E. Aí as pessoas estavam tristes. Eu falava, ó, eu posso fazer algo para você ficar alegre. Ah, é? Não, eu sei, tem hora que eu fico alegre. Então faz. Não faz. Ó, eu bebo, sabe? Eu bebo tal, mas a hora que eu quiser parar, beber álcool, eu paro. Menos água, né? Aí, o que eu percebi?
As pessoas sabiam o que era certo, o que era errado. Mas só que a dor de mudar é maior do que a dor de continuar fazendo aquilo. Ela sabia que elas iam ficar doentes, que ia ficar obesa, que ia ter problemas, mas se a dor de mudar, aquele negócio de perder, de passar vontade, de passar fome de dieta e de privar de alguma coisa que não necessariamente tem que acontecer, elas não compravam essa ideia. E aí eu conheci a técnica de estados alterados de consciência, popularmente conhecido como hipnose. Isso mesmo. A hipnose nada mais é do que você entrar no estado alterado de consciência, no estado REM do seu sono. Esse é o estado de transe hipnótico. Nele você acessa o seu banco de dados, a sua mente subconsciente. E é ela que conhece você, é lá que estão nossos hábitos. Se nós quisermos desprogramar ou reprogramar, reeducar algo novo e programar algo, desprogramar o velho e programar algo novo, nós temos que ir lá, entrar lá. Então esse é o segredo. Tá, então eu juntei tudo isso e montei o ponto E. Então o ponto E vai na raiz, no chip, e reprograma o objetivo. O objetivo seria ser alegre e feliz. Então eu reprogramo as tristezas, as coisas, e implantamos um programa de alegria. E criamos os gatilhos para que essa alegria se manifeste nos momentos que a pessoa precisa. Mas nós estamos falando hoje de saúde, não é? Tá, então vamos lá. Então preste atenção. Eu falei de curas impossíveis. O câncer, você acredita que tem a cura? Tudo aquilo que a mente e o corpo criou pode reverter. Caminho de volta. É igual você pegar aquelas fitas cassete, você rebobinar a fita, voltar ao começo. Por exemplo, eu era magro. Aí comecei, por algum motivo, engordar, aí fiquei obeso, aí fiquei diabético, hipertenso, desenvolvi um problema de câncer, uma doença crônica e acabei indo a óbito. E antes de você ir a óbito, você poderia ter revertido. Então, a cura, ela acontece em 4 dimensões. Tá? Então preste atenção. Quando você tem um problema simples, um medo, uma fobia, alguma coisa, a gente chama de problema simples. Uma doença crônica, um pânico, já é uma doença complexa. Ela envolve várias áreas do corpo. O medo, uma fobia, que o medo é protetivo, você sabe disso, ninguém elimina o medo. Você elimina o medo naquela situação. E não fala a pessoa, de agora em diante você não vai ter mais medo em nada na sua vida. Não, não pode. O medo defende a gente. O medo de enfrentar um bicho faz com que eu decida. Enfrentar posso? Não, ele vai me matar. Então eu vou picar a mula, vou correr, vou fugir. Então o medo é cérebro instintivo aqui dentro, nos protege de nós fazermos enfrentamentos que nós não vamos conseguir vencer. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quando você pega uma pessoa que tem medo de altura, você vai lá e reprograma a mente dela naquele contexto, altura. E diz que ela deve ter a precaução, não precisa chamar de medo, a precaução de quando estiver frente de uma situação de perigo, que a mente dela oriente ela para que ela tenha uma forma de reagir. E ela já sabe qual é. Só isso.
Porque a mente sabe reagir aos perigos. Nós temos cérebro instintivo. Nós temos cérebro instintivo, emocional, intelectual e intuitivo. O instintivo nos protege. O emocional nos deixa sem ação. Nós reagimos. O instintivo nós reagimos, o emocional nós reagimos. Quando nós nos tornamos humanos, nós passamos a usar o cérebro intelectual. O que é o cérebro intelectual? Questionamento. Isso é certo? Isso é errado? O que eu quero? O que eu não quero? Tá. Então você entendeu como que nós nos movimentamos. Então agora a grande sacada. Imagine que você tenha uma doença grave, uma doença crônica. Tá? Eu vou chamar de doença crônica. Você sabe que doença crônica é quando ela afeta o sistema imunológico. Então, quem cuida da sua estrutura de saúde? Sistema neurológico, sistema endócrino, sistema imunológico e sistema cardiovascular e sistema neuromuscular, que distribui. Eu tenho que influenciar esses 4 sistemas. Sistema neurológico, endócrino, imunológico, cardiovascular e neuromuscular. Os 5 sistemas melhor. Ok? E como que eu influencio esses 5 sistemas? Através do pensamento, através das palavras, da comunicação, através do exercício físico, da fisiologia e através da energia, que são os alimentos. Então, eu já tenho tudo aquilo que eu preciso. Agora, como que eu devo usar isso? Então, esse é o grande segredo. Então, vamos lá. Você já ouviu falar de cura espiritual? Você já ouviu falar que a tua fé te curou? Independente de você acreditar ou não, ou acreditar muito, acreditar pouco, não acreditar nada, eu vou cientificamente explicar algo para você. Lembra que eu falei da hipnose? Tem pessoas que acham que a hipnose é coisa espiritual. É coisa de outra dimensão, coisa de espírito. Não, não é. A hipnose é você mesmo num plano interiorizado, na tua memória, no teu banco de dados. A espiritualidade é quando você acredita que exista alguma coisa além de você, num outro plano. E você acredita. O que nós estamos vivendo hoje, na pandemia, não é espiritual, mas é uma memória social implantada. Ou seja, mandar uma mensagem: o vírus mata, o vírus você sente isso, isso, aquilo. Então, quantas pessoas ouvem todos o dia aqueles sintomas? Porque eu tenho falta de ar, porque eu tenho dor no peito, porque eu tenho não sei o quê, e se eu for para o hospital, eu vou acabar morrendo, porque pouca gente que foi entubado sobreviveu. Estão gastando um monte de dinheiro em respiradores e a maioria que vão para lá não sai. Por quê? Porque é um procedimento equivocado. Mas é a medicina, é o mundo que está fazendo isso. De uma doença que o próprio corpo teria que curar tendo as ferramentas corretas. E essa ferramenta correta é isso que eu vou falar para você agora. Se as pessoas fizessem isso, elas não aumentariam o seu adoecimento de qualquer problema que elas tenham. Viral, fúngico, bacteriano, que afeta o sistema de defesa nosso imunológico, que desregula ele. Então vamos lá. Então, se eu sei que eu devo começar pelo centro de comando, quem manda é a mente. Quem manda é a mente. Onde está? A mente atua onde? No cérebro. O que é o cérebro? É o computador, é o hardware. O que é a mente? É o programa.
Então eu coloco o programa da mente dentro do computador, o hardware, e ligo. Pá! E como que eu ligo? Pensamento, alimentação, palavras, exercício físico. Mas qual que é mais importante? Eu não sei. Qual que deveria vir primeiro? Isso eu sei. Primeiro, você tem que controlar o pensamento. Primeiro, você tem que criar um ambiente interno favorável à cura. E o que é isso? Eu estou com uma doença crônica, já desacreditado. Já falaram para mim que a minha doença vai me levar a pouco tempo a óbito. E que eu vou ter problema. Se for diabético, eu vou amputar um dedo, amputar uma perna, alguma coisa assim. Eu vou ter um câncer e vou ter alguma coisa nessa direção. Então, a minha cabeça já está sugestivamente, aí que entra a hipnose, as sugestões que o doutor, que os amigos, que a sociedade, que as mídias me deram, é de que eu estou indo para o buraco, para a cova. Por quê? Porque quem teve isso que eu estou tendo, morreu. Poucos sobreviveram. E aí você começa a acreditar que a morte está mais próxima, você começa a pensar nela. E quando você começa a pensar nela, o teu cérebro entra no módulo morrer, morrer, morrer. Então, quando você usa o ponto E reprograma a mente, você leva o cérebro para um módulo de experimentar você curado. Doutor Ademir, mas isso não é verdade, eu não estou com a doença. Tá bom. Então vou te falar uma coisa, o cérebro não sabe o que é verdadeiro ou imaginário. Que é isso? Você está louco? Não, eu vou te provar. Se você tiver um problema para ser resolvido logo mais à tarde, você não começa a ficar ansioso de manhã, nesse horário? Você tem um encontro amoroso pela primeira vez, uma pessoa que você quer conquistar. Que estado você fica? De ansiedade, pré-encontro. Se você é um atleta, vai entrar numa competição. O que você sente? Eu fui atleta. Dá vontade de ir no banheiro, dá vontade de fazer xixi, dá vontade de fazer cocô, o coração dispara. Aí o cérebro instintivo vem, te prepara, você vai e enfrenta. E alguns, cai o rendimento deles. O encontro é ruim, aquele negócio que ia fechar é ruim. Então, se o cérebro não sabe o que é verdadeiro ou imaginário, o que eu faço? Eu crio um programa de saúde 100%. Peraí, você já foi saudável? Você pergunta para o teu cliente. Já fui saudável. Com 16, 17 anos, eu tinha plenitude, alegria, saudável, legal. Então você tem a semente que precisamos. Se você não tem, nós vamos criar de fora. Mas você tem. Teu corpo sabe o que é ser saudável. E se o seu corpo sabe, a tua mente e o seu sistema imunológico sabe que aquele momento, 16 anos, fazendo uma coisa legal, namorando, passeando, correndo, trabalhando, praticando esporte, ali você tem uma memória. Uma memória, tá na tua genética, tá no teu DNA, é seu. Mas é difícil pensar assim, não é? Porque quase não se fala. Coloca dificuldade, você tem que ir no médico, você tem que ir no doutor, não tem que ir lá, e você acaba fazendo 1000 exames, gasta 80% do teu dinheiro no exame para ter um diagnóstico. Você tem isso. E poupe, né? Existem exames básicos que você detecta, simples, que o ponto E disponibiliza sem gasto nenhum. Então vamos lá. Agora para a gente quase que dar um pontapé final. Primeiro, autocura. Estou falando de doença, não estou falando de coisa simples. Autocura, doenças impossíveis, improváveis, como câncer, Alzheimer, essas coisas todas. Primeiro, eu crio um programa na minha mente. Crio um programa consciente.
É isso, eu quero assim, daqui um mês eu vou estar me vendo assim, corpo desse jeito, esbelto, bonito, alegre, saudável, feliz. Coloco as qualidades que eu quero ver em mim. Dr. Ademir, julho 2020, 100% equilibrado. E aí eu vou trabalhando essa imagem. Trabalhei essa imagem, experimento se é aquilo que eu quero mesmo. Então o que eu faço? Eu imagino como se fosse agora. Eu imagino ficar saudável como se fosse agora. E aí eu entro naquela... Eu estou com a doença aqui agora. Eu estou doente. Mas eu criei uma memória, eu criei um programa da minha mente em que eu sou saudável. Copiando aquilo que o meu cérebro sabia lá de trás. Lá quando eu tinha meus 16 anos, num momento que eu estava com a plenitude da minha energia, da minha vitalidade e da minha saúde. Eu copiei. E como eu copiei aquilo, eu agora vou experimentar o programa que eu fiz, se é do jeito que eu quero. Então o que eu faço? Eu entro no programa. E eu sinto como se eu tivesse, naquele momento, me sentindo daquele jeito. E fico lá, sinto alegre, feliz, saudável, fazendo as coisas tal. E continuo ali, e fico ali. E aí eu me vejo fazendo o que eu faço hoje, trabalhando, atendendo os clientes, fazendo a live, o programa, dando palestras, indo num programa de televisão, fazendo rádio, fazendo minha atividade física, cuidando da minha alimentação, cuidando do meu corpo, tomando meu sol, tomando minha água mineralizada, e eu me vejo aquilo. E eu me vejo aquilo, me sentindo com aquela memória quando eu tinha lá 15, 16 anos, totalmente saudável. Experimentei, estou alegre, estou feliz, eu vou sentir aquele bem-estar agora. E se eu estou sentindo aquele bem-estar agora, o mal-estar da doença foi para onde? Vou empurrando ele para o lixo. Aí eu pego, saio daquele estado alegre e feliz. Muito bem. Então eu criei o quê? Um implante. Eu criei um programa. Já instalei na minha mente. E o que eu faço para instalar? Eu repito. É claro que você não vai ter alguém que vai colocar você em transe hipnótico para você acessar a memória lá. Então, o que você faz? Eu fiz isso agora, 12:30. Presta atenção. 12:30, 1:30, 2 horas, depois de 90 minutos, você repete. A mesma maneira. Para, respira, visualiza você lá, curado, fazendo as coisas. Entra na memória, sinta de novo igual você sentiu e cada vez você vai melhorando, você vai fazendo coisas diferentes, uma hora você coloca trabalho, outra hora família, outra hora sociedade, outra hora alguma coisa, intimidade sua e tá lá. Fez. 12:30, 1:30, 2 horas. Marca 90 minutos. Repete. Marca 90 minutos. Repete. 2 dias você faz isso a cada 90 minutos. Está instalado o programa. Em um dia já dá. Você testa. Tem gente que a gente faz em menos de um dia porque faz em hipnose. Então o programa vai direto lá para dentro. Então isso é programar a autocura. E por que eu falei na chamada nossa, gravada, que eu ia falar coisas aqui que as pessoas poderiam me processar? Então, não é o ponto E que cura você. Não sou eu, doutor Ademir, que cura você. O que cura você é você usar uma forma, um programa para programar a sua própria mente e que você faz isso na hora e no tempo que você quiser. Então quem faz é você, porque quem muda é você. Eu e o ponto E somos a ferramenta, o instrumento. Se você usar, vai funcionar. Se você usar uma vez,
Vai funcionar uma vez, mas não vai programar o cérebro. 2 vezes não vai programar. Um dia a cada 90 minutos. E por que eu falei 90 minutos? Porque a cada 90 minutos, o nosso corpo, nossos órgãos, sistemas mudam a nossa biologia. Isso chama, seguindo o ciclo circadiano de 24 horas, esse mini ciclo chama ultradiano, de 90 minutos. A cada 90 minutos nós mudamos alguma coisa em nosso sistema, pelo tipo da luz, temperatura. Então essa é a grande jogada. Então você cria o programa, entra no programa, vivencia o programa, e aí eu falo para você. Sabe por que a fé cura? A fé cura porque quando você acredita, você cria a crença. E quando você tem a crença, a tua mente aceita aquilo como verdade. E quando você aceita como verdade, experimenta, vivencia, você muda a química. E quando você pensa, acredita, tem a crença e entra naquilo e sente que aquilo é verdade, que o seu lado espiritual vai curar você, porque em quem você acredita já fez inúmeras curas, e você é mais um, e você sente isso se curando agora. Esse é o segredo, você muda a química. E se você mudar a química agora, daqui 90 minutos, mudar de novo, 90 minutos, mudar de novo, e cada 90 minutos mudando, em um dia ou 2 dias, você instalou o programa na mente e induziu o seu sistema imunológico e hormonal a trabalhar a cada 90 minutos assim. Agora, não pode parar de fazer isso. Depois de 2 dias, você passa a fazer um de manhã, um à tarde e um à noite. E mantenha isso. Pelo resto da vida que você quiser viver bem. A cura de uma doença simples, uma alergia, um medo, alguma coisa, ela é rápida. Não tem que mudar muita coisa. Mas a cura de uma doença crônica, de um câncer, de um Alzheimer, de um Parkinson, de um diabetes, de uma hipertensão, de um reumatismo, ela só ocorre quando você muda o seu estilo de vida. E aí o ponto E vai orientar você. Exercício físico básico. Para quê? Oxigenar teu cérebro, oxigenar seu corpo e fazer com que você tenha um pH sanguíneo equilibrado. É importante. Se não fizer, só com esse pensamento da memória, você caminhou 80%. Se você colocar o programa físico, você aumenta mais 10%. E os outros 10% para dar 100%? Alimentação, sono, ciclo da luz, tomar sol, porque a vitamina D estimula o sistema imunológico. Comer uma comida equilibrada. E nós temos tudo isso em vídeos já no nosso YouTube para você disponibilizar. Ok? Então vamos recapitular rapidinho? Então vamos lá. Para eu me autocurar, eu crio uma memória minha de estar experimentando eu já curado. Se eu não tiver lembrar alguma coisa, eu vou na minha memória lá de trás e busco na minha adolescência, na minha juventude, um momento em que eu estava alegre, feliz, saudável, livre de qualquer doença. Eu exalava poder, energia, eu fazia as coisas, eu era uma pessoa alegre, feliz. Eu pego essa memória, copio ela, entro nela, sinto aquilo. E aí eu imagino daqui a pouco, daqui a 1 mês, 2 meses, 1 ano, que seja, como eu quero estar. Então eu vejo, crio um cenário, igual o Spielberg, está fazendo filme, está lá na tela. Doutor Ademir alegre, feliz, lá de trás, por 18 anos, eu era atleta, eu jogava futebol, eu treinava, eu tinha musculatura, eu era forte, eu tinha energia, eu gostava de paquerar, de namorar.
eu gostava de me alimentar, eu gostava de fazer atividade física, eu gostava de estudar. Mentira, né? Pouco, né? Ninguém gostava de estudar assim. Então, eu lembro tudo isso. E aí, o que eu faço? Eu entro nessa memória. Aí eu pego, aí estou vendo lá na tela. Eu vou até a tela, entro naquele Ademir alegre e saudável. Entro e sinto aquilo. E sinto aquilo, e sinto eu ficando cada vez mais alegre, porque quando eu entro naquele doutor Ademir, que não era doutor Ademir ainda, era um estudante, era um jovem, alegre, saudável e feliz, eu capto essa energia dele. E quando eu entro, essa energia faz parte do meu ser de agora. E quando eu sinto isso, a impressão sensorial foi feita. Aí eu amplifico, coloco mais coisas alegres, mais feliz, me vejo fazendo coisas na minha vida pessoal, na minha vida afetiva, na minha vida familiar, na minha vida social, na minha vida financeira, na minha vida profissional. E vejo, e passo por isso. A hora que eu passei todas as áreas da minha vida, e eu fazendo aquilo, alegre, feliz, sem nenhum problema no meu corpo, porque eu estou dentro de uma memória, um programa saudável. Fiz aquilo, ok, respiro profundamente, aquilo ficou comigo, volto, saio, tal, daqui 1h30, repito, 1h30, repito. Faz isso por um dia, testa, não funcionou, 2 dias, tem gente que precisa até de 4 dias, tem gente que com um dia está implantada a memória, 2 dias não. E como que você vai ver o resultado? Você vai ver o resultado nos sintomas que você tem. Essa semana, rapidinho, uma pessoa chegou aqui, me procurou, que tinha um problema, um homem, tinha um problema de hemorroida. Olha só, vou contar um caso rapidinho. A hemorroida dele doía, queimava, sangrava, ele achava que estava com câncer, porque estava sangrando e tal. Aí ele me contou os detalhes, realmente ele tinha algumas veiazinhas lá para fora, ensinei ele algumas coisas, corrigi a parte alimentar dele básica só e programei a mente dele. Fiz ele fazer tudo isso, fiz ele sentir que ele já estava curado. Ele fez a autocura. E ele fez isso em 2 dias, não tinha mais vasinho nenhum para fora, veinha nenhuma para fora, sem sangramento, sem inflamação. Fui eu que curei? Não, não fui eu. Fui eu que ensinei ele a usar os recursos da mente dele para criar um programa de autocura, implantar e obter os benefícios. Esse é o ponto E. Esse é o ponto de equilíbrio. Você pode usá-lo para prevenir e curar qualquer coisa. Você pode usar o ponto E para fazer qualquer coisa que você queira fazer. Um aprendizado novo, um trabalho novo, um relacionamento novo. Você pode usar o ponto E para parar de fazer, bloquear qualquer coisa que faz mal para você. Uma doença, uma raiva, um ódio, uma depressão, uma ansiedade e tudo mais. Então, o ponto E preventivo e o ponto E resolutivo. A cura, quem faz é você. Por isso que nós chamamos o ponto E da autocura. Nós temos a ferramenta e você tem o hardware. Nós vamos ensinar a sua mente a criar o programa, instalar no seu hardware, que é o seu cérebro, e fazê-lo funcionar no módulo de saúde, de alegria e de bem-estar. Esse é o ponto E. Esse vídeo daqui a pouco vai estar lá no YouTube e eu já reformulo e falo o seguinte para vocês. Nós estamos pré-lançamento das consultorias e mentorias online e dos cursos de autocura que nós vamos lançar. Se você tiver interesse, faça contato pelo WhatsApp 17 991 50122. O pessoal falou que está travando, mas aqui está limpo, aqui não está travando não. Eu peço desculpa, mas talvez o problema possa ser aí, porque aqui ficou limpo até agora. Um beijo no coração de vocês, obrigado pela companhia. Quinta-feira, sabe qual é o tema quinta-feira? Quinta-feira é o ponto E
no esporte e na atividade física. Você precisa fazer atividade física para emagrecer? Não. Você precisa fazer atividade física para ter saúde, não para emagrecer. Você precisa ficar 2 horas numa academia? Não. Você pode fazer 10 minutos de manhã e 10 minutos à tarde. Ou 4 vezes de 5 minutos. Está fechado. O atleta de alto rendimento, ele gera saúde durante a carreira dele ou ele gera problema para a saúde dele? Ele gera problema para a saúde dele. A maioria ficam doentes do corpo, da sobrecarga, no final de suas carreiras. Então, na próxima quinta-feira, ao meio-dia, o tema será o ponto E no esporte, para atletas de alto rendimento, atletas iniciantes, esportistas, atividade física e os ex-atletas. O que eles podem fazer para ajudar a cuidar daqueles estragos que aquela sobrecarga da vida profissional de alto rendimento provoca. Eu fui um atleta, eu sei o que nós vamos falar. Eu sei que você vai gostar, porque queira ou não queira, você é um esportista. E ao ouvir isso na próxima quinta-feira, eu tenho certeza que você vai sentir vontade de fazer alguma atividade física. Não é porque eu quero, é porque você vai entender a importância dela. Ok? Um abraço, uma aguinha para vocês. Um bom início de semana. Ó, chega de feriado, hein? Esse foi o último feriado, hein? Então eu espero que vocês tenham um ótimo início de semana. Um abraço a todos vocês aí, os meus amigos, e até a próxima quinta-feira. Daqui a pouco vai estar disponível lá no YouTube. Entra lá. Um abraço, um beijo no coração de todos.